Olá pessoal, meu nome é Elisângela, eu sou terapeuta holística, xamânica e sou dirigente espiritual do Espaço Espírita Benefício do Bem. E hoje eu vou falar sobre vampirismo sexual. O vampirismo sexual, ele é muito mais comum do que imaginamos. Talvez a pessoa pode estar sendo vítima de vampirismo sexual e não tenha a mínima noção do que está acontecendo com ela. Pode acontecer tanto no plano físico ou espiritual. Eu costumo dizer que o sonho erótico, ele é um sinalizador para nos mostrar isso daí. É lógico que existem os sonhos que podem estar relacionados ao que a pessoa já viveu ou está vivendo, ou até mesmo tem relação com algum tipo de fantasia que ela tem. Mas existem o que chamamos de sonhos, o que a alma faz no plano astral quando se desprende do corpo, quando estamos dormindo. Por que isso? Quando nós vamos dormir, a nossa alma, ela sai. E ali ela vai aonde ela tem o desejo de ir, a necessidade de ir. E nesse período que ela se desprende, ela pode estar indo sim em zonas inferiores em busca de ter prazeres sexuais. E é interessante porque essa questão do sonho é algo que, quando acontece esse desprendimento e no dia seguinte a pessoa ela tem aqueles pequenos flashes que ela até então chama de sonho, mas que na verdade é uma vivência que a alma dela teve no plano astral, ela pode ter esses flashes, essas cenas, mas ela considera como um sonho. Na mente fica como um sonho. Tem algumas pessoas que até acham interessante, até gostam. Nossa, eu tive um sonho erótico essa noite. Nossa, eu estava lá, assim e tal. Mas isso pode ser o que a sua alma fez no plano astral durante esse desprendimento. Mas é importante observarmos o seguinte: quando a pessoa está passando por este processo de vampirismo sexual, ela dorme, mas ela costuma acordar mal-humorada, ela acorda com sono, ela acorda cansada, ela pode acordar irritada. E aos poucos, durante este processo, como a energia vital dela está sendo sugada por espíritos inferiores, que desencarnaram nessa dependência de sexo, ela pode começar a perder o interesse pelo seu parceiro ou pela sua parceira. São questões e pontos que devemos estar assim, prestando atenção se isso está acontecendo na nossa vida. Se estamos com algumas questões assim, sempre constantes na nossa vida. É importante também observarmos se a nossa atitude está diferente do que era antes. Em que sentido? Durante esse processo de obsessão, a pessoa pode começar a ter muito pensamentos relacionados a sexo. E também pode começar a ter muito interesse por assuntos pornográficos. E ali ela perde boa parte do tempo com pensamentos voltados para isso, ou à procura de estar envolvida com assuntos pornográficos. Essas atitudes podem sinalizar, sim, um vampirismo sexual. As atitudes da pessoa mudam. É onde algumas pessoas podem também vir a desenvolver o vício pelo sexo, né? O que pode ocorrer? Ou seja, o vício até mesmo pelo sexo virtual. Isso são questões que podem acontecer com a pessoa que está sendo vítima desse processo de vampirismo sexual. Mas assim, é muito importante observarmos a nossa energia, né? O nosso pensamento, né? Como está o nosso pensamento, quais são os tipos de pensamentos que temos, porque também pode acontecer da pessoa não ter
tantos pensamentos relacionados a assuntos pornográficos, mas está sendo vítima disso. Fica tão no subconsciente que ela sente que a energia dela não está bem, mas ela não se dá conta do que realmente está acontecendo. Ela até sente que ela está cansada demais, que ela não está trabalhando para ter o excesso de cansaço, que talvez ela está com um enorme desânimo. Ela sente que a sua vibração, que a sua energia não está a mesma, mas falta ela entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo pode ser isso exatamente aí. Ela está sendo vampirizada sexualmente. Existem algumas pessoas que sentem a vontade para falar sobre sexo. Independente de falar com homem, de falar com mulher, ela se sente à vontade. Mas outras pessoas não. Outras pessoas ainda têm aquele tabu, têm a vergonha. Mas é muito importante você observar como está a sua energia, como você está nessa questão sexual da sua vida. Né? Está muito sem energia ou está com um excesso de energia, pensando muito nisso? Né? Então, são questões que a pessoa deve observar e que vale a pena observar, para que ela possa, aos poucos, saber aonde é que ela está perdendo a sua energia. Por quê? Porque a energia sexual, ela é uma energia muito forte. Ela é uma energia poderosíssima. Ela é uma energia que traz muita força na nossa vida. Então é uma energia que nós precisamos sim, nós precisamos ter o cuidado para que nós não ficamos por aí perdendo a nossa energia para estes espíritos que possam estar sugando a energia sexual, a energia vital do corpo. É onde pode acontecer também das pessoas começarem a ficar doentes. Começa a aparecer algumas doenças que não tem explicação, não tem a lógica de ser. Mas aparece uma dor daqui, uma dor dali, e aparece uma coisa que a pessoa não consegue entender nem o porquê que está passando por aquilo, ou então ela está com alguma dor que o médico também nem acha essa dor, mas ela está sentindo essa dor. Pode ser tudo isso, esse processo aí de vampirização também sexual, que pode gerar no corpo físico doenças que até então não era para estar acontecendo. Então eu acho que vale a pena cada um olhar para si, cada um analisar a sua energia, analisar como você está sexualmente falando, como é que está essa questão na sua vida. Se está bem, ótimo, melhor ainda, né? Mas se você está passando aí por alguns processos desses que eu acabei de citar, procura dar atenção, procura analisar um pouco, procura observar um pouco mais, procura ver como você era algum tempo atrás e como você está agora. Né? Nada melhor do que você mesmo fazer essa autoanálise da sua energia, do seu estado emocional, do seu estado mental. E caso veja que precise de alguma ajuda, vá em busca disso, procure ajuda. Isso não é vergonhoso, é aquilo que eu falei, é muito mais comum do que pensamos. Muitas pessoas são vítimas disso sim, ou algumas não têm a consciência, mas são vítimas, né? Mas fica aí a dica, né? Fica esse alerta aí para que as pessoas possam, né, entender um pouco dessa questão e também se ligar nisso daí, porque é uma questão que passa muito despercebido na vida das pessoas. Tenta observar como você está hoje. E tenta ter sempre pensamentos positivos, tenta ficar com energias positivas, mas observe como estão os seus pensamentos hoje e como estão as suas atitudes hoje. Que vocês possam ficar sempre com muita positividade na vida de vocês. Que vocês possam, a cada dia, poder estar indo rumo a uma evolução espiritual, para que vocês possam sempre estar progredindo na vida de vocês.
Que vocês fiquem com muita paz na alma de vocês e que vocês possam ter sempre, sempre, cada vez mais, muita luz, muita força, muita fé e determinação. Namastê.